Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do SOS Cast. Eu sou Mariana Almeida, criadora do perfil SOS Amor Próprio no Instagram. E hoje, mais uma vez, eu trouxe uma convidada muito especial aqui. Na verdade, gente, essa mulher, ela tá viajando há mais de 90 dias de carro com o mozão dela. Vocês têm noção? Vocês têm noção disso, gente? Já vou apresentar ela para vocês, porque vai vir babado por aí, tá? Mas antes de darmos início ao nosso bate-papo aqui, eu gostaria de falar do nosso patrocinador oficial, que é o C-Alive, gente. Ó, C-Alive, para quem não conhece, é uma suplementação alimentar 100% natural, tá? Que vai te ajudar nas questões como ansiedade e insônia. Então, para que eu devo usar o C-Alive, Mari? Se você sofre com ansiedade, se você tem problemas para dormir, você vai ter um sono mais reparador. Se você tem ansiedade, ele vai te ajudar a diminuir, a controlar a ansiedade. Ele vai te dar mais disposição, mais foco, tá? Então, é a minha indicação para vocês, tá? Cada cápsula de C-Alive possui um blend de vitaminas 100% natural. Vitaminas que vão ajudar diretamente nessas questões como ansiedade e insônia. Vou deixar um QR Code aqui na tela, onde eu vou estar disponibilizando um cupom com 20% de desconto para vocês, tá bom? Então, C-Alive eu uso, tá, gente? Posso falar que é bom de verdade. Bom, ela veio diretamente do Espírito Santo. Na verdade, né, ela é de lá. Mas ela estava rodando o mundo já só 90 dias, né? Com o mozão dela. E eu quero, na verdade, que ela se apresente para vocês. Eu estou aqui com Mara Tosato, psicoterapeuta. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada, Mari. Gente, que honra estar aqui. Eu sempre fui fã do SS. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Quando você mandou o convite, eu falei, caramba, zerei. Tá massa. Que linda! Então, estamos na estrada 90 dias. Hoje, exatamente hoje, faz 3 meses, dia 12 de agosto, nós saímos de casa. Dia 12 de agosto. E ainda não chegamos em casa. Vocês têm noção, gente, que ia estar viajando todo esse tempo? Que delícia, né? Que gostoso. Trabalhando, né? Podendo trabalhar e curtir ao mesmo tempo. É tão bom ter essa liberdade, né, geográfica. Poder trabalhar de onde quer que a gente esteja. E aí, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Quem sou eu Conta, para saber conta, como que eu cheguei nesses 90 dias com o mozão na estrada. A gente quer saber. Conta tudo. Eu sou Mara Tosato. Eu tenho 49 anos. Faço 50. Tô doida para fazer 50 anos logo. Tô doida para fazer meio século. As pessoas, gente, que loucura isso, quando né? É seu aniversário? Em agosto. Em agosto. Inclusive, essa viagem, ela foi gerada... O início dela veio por conta do meu aniversário. Eu sempre quis... A gente sempre gostou de viajar muito. Então, ele falou assim, vou te dar de presente de aniversário uma viagem. Mas nunca imaginei que seria, né? Não, só 90 dias. Só 90 dias. Que presentão, hein, mozão? Então, assim... Eu sou mãe de 2 meninas. 2 moças hoje. E para contextualizar a maternidade, ela chega para mim muito cedo, porque a minha mãe, ela falece com 36 anos. Então, quando minha mãe morre, a minha irmã, né, que é a minha filha mais velha, então ela chega na minha vida com 3 dias de vida. E aí, nesse contexto, eu me torno mãe. Então, nesse contexto do luto da minha mãe e da maternidade, eu me reinvento com 15 anos. Então, ali começa a minha história. Então, ali eu preciso dar conta de muita coisa. E eu fui uma mulher que, assim, minha mãe não me ensinou a fazer nada. Com 15 anos eu tive que aprender a cozinhar, aprender a cuidar de recém-nascido, aprender a cuidar de tudo. E tudo bem. Sobrevivemos. Mas sobrevivemos com algumas questões que vieram se arrastando depois. Desafios. E aí fui para o mundo profissional. Trabalhei numa 2 grandes prefeituras no meu estado, com pessoas em situação de vulnerabilidade total. Então, na área de assistência social, de um dos municípios com a renda per capita pior do estado. Então, eu tive acesso e contato com muita gente com questões não só profissionais, financeiras,
mas também muitas mulheres que estavam em relacionamentos abusivos. E já nessa época, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça que era assim, Mari, eu não quero depender de uma única fonte de renda. Então, mesmo trabalhando em prefeitura, mesmo em cargo público, eu sempre imaginei que eu tinha que ter uma segunda renda. E aí eu fui atrás de autoconhecimento, fazer vários cursos, me especializei em vários temas, encontrei a psicanálise, me achei, inclusive, me entendi com a psicanálise. Legal. Fui entendendo quem é Mara Tosato, quem sou eu, e por que daqueles comportamentos, e por que daquelas escolhas, algumas escolhas bem equivocadas que eu fiz ao longo da minha vida. Só para entender, para contextualizar, quando você foi fazer o curso, né, de psicoterapeuta, nessa época você era casada, você era divorciada? Já estava divorciada. Tá. E você foi casada por quanto tempo? Fiquei 7 anos casada. Casou novinha? Casei muito cedo. Porque, assim, logo que eu perdi minha mãe, minha filha, né, a Stephanie, que é a minha mais velha, ela estava novinha ainda, 3, 4 anos. Eu falei assim, gente, eu tenho que dar um jeito, tenho que resolver aqui, porque a minha relação com meu pai já não estava dando muito certo. Eu não queria desfazer a família, porque ele estava pensando em, vão deixar um com um, outro com outro. E uma dificuldade muito grande. Eu cheguei a usar, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, eu cheguei a usar cestas básicas da igreja, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de se manter naquela época. E aí, casei. E, por incrível que pareça, por mais que eu estivesse num relacionamento onde tinha muitas traições, muitas questões difíceis, eu tinha uma gratidão muito grande por estar naquele casamento, porque ele me tirou de uma situação que eu não queria voltar mais. Sim. E aí eu fiquei 7 Muitas mulheres, né, anos. acho que se veem nesse cenário. Até que eu fui me especializando, fui estudando, fui fazendo as coisas e consegui sair. Depois a gente vai falar um pouquinho de como é esse processo de sair, reconhecer, se preparar e sair de um relacionamento. Importante. Porque isso é importante. Consegui estudar, consegui me especializar. E aí pensei, caramba, eu quero trabalhar com mulheres. É isso que eu quero fazer da minha vida. Aí você porque descobriu. assim, era muita gente que vinha conversar comigo, que estava num relacionamento fracassado, que estava num relacionamento abusivo, não conseguia sair e precisava de um jeito, uma luz no fim do túnel, sabe? Porque quando a gente está ali naquele lugar, a gente não acredita que a gente consegue sair. Sim. E aí fui me especializando e hoje eu atendo exclusivamente público feminino. Então, atendo mulheres do Brasil e fora do Brasil. Faço atendimento online. Que legal. E tô aqui, né? Depois que eu me separei, eu fiquei muitos anos sozinha. Muitos anos sozinha. E aí, assim, eu falei assim, cara, eu só topo se for um relacionamento incrível. Sim. Eu sempre falei, eu também já fui casada, né, por quase 10 anos. Tive, né, alguns namoros, né, antes de eu me casar novamente. Mas eu não pensava em casar novamente. Eu falava assim, olha, se for pra pegar a bucha com a mão, eu falo, fica solteira. Fica solteira porque quando você... É tão difícil a gente se reerguer, a gente recomeçar, né? É todo um processo pra, de repente, vir alguém que não vai te agregar em nada ou que vai te levar pra baixo. Então, é melhor ficar solteira, sem dúvida, né? Se não for pra vir alguém espetacular, sensacional, então você tem que entender isso, né? Que é isso que você merece. Só que isso a gente só entende quando a gente sabe do nosso valor, né? Exatamente. Quando a gente sabe exatamente o que a gente merece. Porque aí você não vai se enfiar em qualquer relação, né? Você vai selecionar muito bem as pessoas que você vai permitir entrar na sua vida. É exatamente essa, acho que a grande sacada de um relacionamento saudável, de um relacionamento incrível, porque as pessoas são assim, Mara, você fala tanto de relacionamento incrível, isso não existe. Muitas mulheres falam pra mim, me mandam mensagens, isso não existe. Assim, cara, o que é incrível pra você? Porque o que é incrível pra mim pode não necessariamente ser pra você. Pra mim, uma viagem de carro com o meu mozão, pela Argentina, pelo Chile, 90 dias, eu e ele, pra mim isso é incrível. Mas tem mulheres que falam assim, Deus me livre, se eu ficar 5 minutos, 10 dias no mesmo carro com o cara, eu jogo ele pela janela. Exatamente. Então, o que é incrível pra você?
Porque você vai entender o que é um relacionamento saudável quando você perceber aquilo que é incrível para você. Quando você não precisa se encolher para caber no incrível do outro. Perfeito. Essa é a sacada. Exatamente, Mara. E, assim, né, só pra gente voltar um pouquinho lá atrás, eu quero que você fale pra gente como que foi esse seu primeiro relacionamento, como que você identificou que você estava num relacionamento tóxico, que não estava te fazendo bem, e como você conseguiu sair disso e recomeçar, né, consequentemente. Assim, Mari, meu primeiro casamento, ele se dá num contexto onde eu não experimentava afeto. Então, o que acontecia? Foi minha primeira relação. Foi meu primeiro tudo. Uhum. Então, na minha cabeça ali, eu precisava de alguém para me tirar de uma situação que estava muito complicada. Sim. E nesse sentido, depois, quando eu fui... no tempo que a gente foi ficando junto, eu exerci uma gratidão muito grande por ele e pela família dele. E essa gratidão me impedia de ver coisas absurdas que estavam acontecendo debaixo do meu nariz. Uhum. Então, tinha muitas traições. Tinha muita coisa de... Isso é bem polêmico, tá? Que eu vou falar aqui agora. Pode falar. Mas tinha muitas coisas assim. Priorizar os amigos. Então, o fim de semana era todo para os amigos. E eu ficava em casa. Então, ia viajar, pegava o carro, ia de carro. Mas, assim, tinha 5 amigos. Eu ia de ônibus. Os amigos iam nos carros. Ia no carro com ele. Não. Então, era essa jogada, sabe? E aí, mas só que olha como que era isso, né? Como eu fui com a minha irmã, que é a minha filha, então ela foi comigo. Então, o meu casamento, a gente brincava, mas assim, eu peguei o pacotinho, né? Que foi a família inteira. Uhum. Foi todo mundo junto com o meu casamento. Deixei ninguém para trás. E aí, eu ficava assim, poxa, mas olha só, né? Já veio eu e uma criança. E isso ia me mantendo ali naquela relação. Sim. E eu fiquei ali 7 anos. Você acreditava que era aquilo que você merecia, né? E tava tudo bem. E eu acredito... Não, para além disso, Mari, eu acreditava, sabe o quê? Eu acreditava que eu era bem sortuda ali. Sim. Porque, olha, tinha uma pessoa você tava no lucro. Cuidando de mim e da minha filha. Uhum. Não é? E aí... Começou a primeira traição, segunda traição. Como eu não gostava, eu não dava muita importância. Sim. Mas você já sabia dessas traições. Não foi algo que você descobriu assim e ficou em choque. Então, você tinha consciência de que estava acontecendo. Tinha consciência. Uhum. Tinha consciência, sabia. Aceitava. Falava que ia mudar. Uhum. Falava pelo constrangimento, porque a gente tinha um grupo, né? Então, a gente... tinha amigos em comum que sabiam. Inclusive, teve traições com amigas próximas. Então, assim, isso vai minando a gente, né? Muito. Engravidei. E aí, tivemos a nossa filha. E eu falei assim, cara... Quando a Júlia tiver uma idadezinha, assim... meu limite era entre 3 e 5 anos. Quando ela nasceu, eu já coloquei na minha cabeça. Eu vou me separar. Uhum. Eu vou sair. Você já estava decidida. E aí eu falei assim, só que eu não consigo sair, porque desde muito cedo, eu sempre fui muito prática com algumas coisas. Até porque com 15 anos eu tive que ser muito prática para cuidar de uma recém-nascida. Então, essa praticidade, essa urgência, essa rapidez para resolver as coisas, ela veio nesse aprendizado. Uhum. Eu falei assim, cara, do mesmo jeito que eu planejei para casar, eu tenho que me planejar para me separar. Não dá para eu sair sem um planejamento. Uhum. Se eu vou e não tenho um planejamento, eu volto. Ainda mais com criança. Faz sentido, verdade. E aí, assim, comecei a me planejar. Fui estudar, fui me desenvolver, fazer curso de autoconhecimento. Fui investir no meu conhecimento para que eu conseguisse sair. Perfeito. É até interessante você falar isso, Mara, porque acho que muitas mulheres vão se identificar, né? Às vezes, você tá passando por um relacionamento abusivo, você tem a consciência de que você está num relacionamento abusivo, mas você não sabe como fazer para sair, porque ainda existe ali aquela pessoa que te vincula, que te prende, por algum motivo, seja financeiro, seja afetivo, e você não consegue, você se vê perdida e você se acha até incapaz
de tomar uma atitude para poder colocar um ponto final nessa história. Então, a sua história, ela vem como uma inspiração mesmo, né? Você foi muito inteligente, né? Usou da sua inteligência e da sua sabedoria para poder se preparar para sair mesmo dessa relação. Para você não sair com uma mão na frente e outra atrás. Falar, não, eu dou conta. Eu sou uma mulher foda, eu vou conseguir. E é difícil, a gente sabe que é difícil. Às vezes, por pior que esteja a relação, é difícil sair de um relacionamento abusivo. É porque nesse momento a gente não se acha uma mulher foda. Não. Porque eu tô fragilizada. Exato. Por que eu tô fragilizada? Eu tenho um homem que tá me trocando por outra mulher. Só aí. Porque quando um cara trai, quando a gente tá num relacionamento e essa pessoa te trai, você traz a responsabilidade pra você. A gente fica achando que a gente não foi capaz de manter a atenção daquela pessoa na gente. Então, ou eu não sou bonito o suficiente, ou eu não sou legal o suficiente. Então, eu não tenho os elementos que são necessários para manter a atenção daquela pessoa só em mim. Isso mina a autoestima da mulher. Muito. Então, nessa hora, Marga, assim, se você não tiver uma rede de apoio, se você não tiver um mínimo, é assim, gente, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento a respeito do que você quer para a sua vida. Exato. Se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Você vai acreditar que aquilo ali é o que basta para você. E aí a gente começa a viver uma vida de mais ou menos. Sim, e acha que é aquilo mesmo, tá tudo bem, né? Exatamente. Não vai ter coisa melhor que isso, é isso mesmo. E aí a gente fica ali, né? Naquela situação. Um dia eu tô bem, o restante dos dias, dos meses, eu tô péssima. E aí eu tô o tempo todo investindo energia para agradar aquela pessoa. E sobrevivendo de migalhas, né? Exatamente isso. E isso minando as suas forças cada vez mais. Muito. Cada vez mais. Porque, assim, eu não sei se você já passou por uma situação dessa. Já. Igualzinha. Sério? Igualzinha. Quanta gente fica fragilizado, não é? Muito, muito. É impressionante o quanto acaba com a nossa autoestima. E, assim, se a gente não prestar atenção na gente, Mari, a gente se afunda nesse lugar. É difícil você, principalmente mulheres que têm filhos. Porque quando a gente ainda tá sem filhos, a gente pensa assim, cara, eu vou sumir, vou dar conta, vou fazer alguma coisa. E quando você tem criança? Quando eu saí, imagino, eu falei assim, gente, eu tenho que arrumar um jeito de montar uma logística para fazer isso funcionar. Porque eu tinha escola, tinha meu trabalho, e aí eu consegui, com o trabalho, arrumar a escola perto, arrumar a filha da minha melhor amiga para ajudar a pegar na escola, fazer uma coisa. Tudo isso você tem que pensar antes de sair. Sim. Porque senão você não consegue se sustentar na decisão de sair. No meu caso, eu não tive filhos, né, nesse primeiro casamento, mas o que me prendia, além da família, né, o que os outros vão pensar, né, a gente fica muito nessa, né, ai, o que minha mãe, a questão do orgulho, né, o que meu pai vai pensar, minha mãe, né, principalmente igreja, né, eu pertenço, né, a uma certa, né, a uma religião, né, sou evangélica. E, tipo, nossa, um escândalo, né? Casamento, divórcio, seja lá qual for a religião, né? É um assunto, né? Um escândalo, né? Dá o que falar. Ainda mais dentro, né, da nossa família, sendo, né? Pertencendo ali àquele círculo, né? De irmãos, da igreja, tudo. O que? A Mariana divorciou. Então, isso para mim pesava muito, sabe? Pesou muito. Só que chega um momento que realmente as suas forças já se foram, você já não se reconhece mais, você olha no espelho e se pergunta, quem sou eu? Cadê aquela menina feliz, sorridente, sonhadora? Eu quero resgatar ela. Então, eu preciso sair desse lugar, preciso sair desse buraco agora. Então, foi assim, difícil, foi muito difícil eu colocar um fim mesmo. Também tendo traições, também acontecendo uma série de coisas, me sentindo diminuída, desvalorizada. Mesmo assim, é difícil a gente colocar um ponto final, porque a gente não casa com a intenção de se separar, né? Você acha que vai ser para a vida inteira, mas foi a melhor decisão da minha vida. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Assim como você também conseguiu enxergar a gratidão, né, em tudo, desde a época que você casou, acredito que também depois, né, o pós, o divórcio,
Porque o melhor sempre está por vir, né? E tudo de ruim que acontece na vida da gente é sempre para melhorar. Tem um porquê. Sempre. Mas aí, aqui, Mari, a gente precisa entender esse porquê. É assim, é igual escola, gente. Não adianta. Sabe quando acabou de ter o Enem, né? Vamos pegar aí o Enem pra gente. Vamos, tá fresquinho. Quando você sabe a resposta, mas se você não sabe fazer o cálculo, não adianta você saber a resposta. É a mesma coisa que você não tivesse... Poxa, eu sei que eu tive um relacionamento abusivo, mas eu não sei o que eu preciso, o que eu precisei, o que eu aprendi naquela relação, eu vou repetir o processo. Porque é um padrão. E de onde vem esse padrão, Mari? As nossas referências de relacionamento, não sei você, mas assim, eu sou de uma época, então, quase 50 anos, eu lia Júlia, aqueles romancezinhos que vinha lá, né, Sabrina, Júlia. Eu conheço, mas não li. Os filmes que a gente tinha, as novelas que a gente assistia, tinha muita traição. Tinha que dar muito errado para depois dar certo. Então, assim, e a gente cresceu com essa ideia. Vamos esperar mais um pouquinho, que logo mais vai dar certo. Sim. A gente cresce com essa ideia. Primeiro tem que dar muito errado. Pra Até depois... nas novelas, né? Eu era louca da novela mexicana. Sempre fui. Sempre gostei de Maria do Bairro, Marimar. Imagina o quanto que essas mulheres Meu sofreram. Deus, que sofrimento. Mas tudo pra estar junto com o boy. Olha o que aconteceu. Aquele drama todo, né? Isso fica... Essa é a nossa pedagogia do amor. Então, a gente aprende a pedagogia que a gente tem nas músicas. Olha as nossas músicas. Sofrência, chifre, arrasta chifre, não sei o quê, e perdoa, e faz isso. É muito cultural, né? Isso, nossa, verdade. Essa pedagogia do amor nos fez aprender que eu suporto um pouquinho mais. Que Dá eu pra ir posso levando, né? Empurrando. aguentar um pouquinho mais. Ainda não Às cheguei vezes no meu até limite. romantiza, né? A traição, Exatamente. o sofrimento, né? E aí a gente vem. E a gente A consome. maioria das denominações religiosas tem, sim, essa questão do casamento para sempre. Independente do que aconteça na sua relação, você tem uma obrigatoriedade da manutenção dessa relação. Isso é da maioria das denominações religiosas. Não tem uma que fale o contrário. A gente tem um ou outro líder religioso que traz uma diferenciação na sua narrativa. Sim. Mas os dogmas, as crenças, elas vêm nesse propósito. E assim, Mari, se você for olhar o quanto que isso segura a gente, né? Muito. Porque isso prende decisões importantes. E esses dias eu estava num atendimento e aí, em um dos insights no atendimento, ela virou para mim, inclusive ela é de São Paulo. Ela é uma mulher linda, maravilhosa, acabou de sair de um relacionamento que não estava muito legal, ensaiou sair dessa relação várias vezes, e aí, em um momento, ela vira para mim e falou assim, depois da gente conversar, eu trazer algumas perguntas que traz o insight da pessoa, ela soltou um palavrão, ela não acredita. Eu fiquei casada porque o meu pastor me falou para ficar casada. E aí, assim, olha a importância disso. Ela ficou 6 anos num relacionamento. Levando. Eu tive recomendações, né? Na época, quando aconteceu, né? A traição, né? Do meu ex-marido. Teve, tipo, uma reunião, assim, com os irmãos, né? E um deles, ele me orientou a ficar na relação. Ele me orientou, mas é isso mesmo que você quer, né? Existe o perdão, né? Veio nessa linhagem. E fez eu refletir, sabe? Se eu estava sendo precipitada ou não. Então, a religião, ela influencia, sim. Muitas das vezes a gente acaba, né, levando e empurrando ali, ou por influência dos pais, da família, e principalmente dos grandes líderes, né, religiosos, porque eles querem, né? Eles querem manter a instituição, né, ali, o casamento, né, que foi feito para durar para sempre. Mas o que eu vejo, Mara, que eu aprendi, não aceite conselhos, né, ou críticas de quem não está construindo ou vivendo, né, aquilo.
de forma extraordinária. Então, muitas das vezes você vê que as pessoas que nos aconselham, ela tá num relacionamento de merda, não tá vivendo um relacionamento legal, sabe? E não é isso que eu quero pra mim, sabe? Eu tinha certeza, se existia, tipo, pra cada 1 milhão, uma pessoa estava completamente feliz e apaixonada, eu sei que eu podia fazer parte desse 1 milhão. Né? Então, assim, eu sabia que eu ia viver o extraordinário. Eu sempre me inspirei nos contos de fada mesmo, falo mesmo. Contos de fada, filmes românticos, eu sou romântica, eu acredito no príncipe encantado, nos felizes para sempre. Existe sim, viu, gente? Existe sim. Somos a prova viva disso, né? Então é isso. Siga, às vezes, mais assim, o seu coração, sabe? A sua intuição, naquilo que você realmente quer pra você, não no que os outros acreditam que seja bom pra você. A gente tem que quebrar alguns paradigmas, quebrar algumas crenças que a gente traz ao longo da vida, porque, assim, principalmente nesse recorte de gênero, nós mulheres, a gente acredita que a gente precisa estar com alguém para ser inteira. E não é o precisar, é o escolher. Então, quando você tem a possibilidade de escolher estar com alguém, muda totalmente a narrativa dessa relação. Eu não preciso estar por conta de uma dependência financeira, uma dependência emocional, por conta de uma dependência de amor próprio, algo que eu não consigo me dar e eu preciso que o outro me preencha disso. A famosa metade da minha laranja, eu preciso achar a metade da minha laranja. 2 Sim. laranjas inteiras vão fazer o suco perfeito. Sabe? Então, assim, quando a gente se percebe inteira, a gente não vai aceitar alguém que não seja tão pleno e inteiro junto com você. E aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, porque, assim, nenhum de nós vamos ser 100% sempre. Sim. Então, a gente sempre costuma dizer que esse relacionamento que você quer extraordinário, se ele não for uma gangorra, é assim, gente, ó, relacionamento é isso daqui. Exato. Só que é isso daqui, em que sentido? Vai ter uma hora que eu vou estar dando 80% nessa relação e mozão vai estar com energia mais baixa, não vai estar no melhor dia dele, vai estar lá nos 20%. E tá tudo bem. Vai ter momento que eu vou estar com energia baixinha e ele vai estar aqui em cima, segurando minha mão e tá tudo bem. Aonde que fica disfuncional? Quando eu não estou 100%, porque, gente, ó, é cada um no seu 100%, e aí a gente vai transformando e trocando energia. Se eu tenho 100% aqui e o outro só tá no 20% sempre... Sim, exatamente. Aí não tem jeito, aí é matemática. É reciprocidade, né, cara? Relacionamentos, tem uma palavra que define, é reciprocidade. Você só dá aquilo que você recebe. E tem que ter essa troca. E tem que ser equilibrada. Né? Como você disse, né? Se o outro tá sempre aqui no 20% e você tá sempre ali no seu 100 ou no seu 80%, ou se tem momentos que você tá um pouco mais baixo, mas geralmente você tá sempre ali, né? E não recebe nada. Recebe, né? Tem alguma coisa errada, né? Uma hora vai... A conta chega. Vai né? dar ruim, a conta chega. Uma hora a conta chega. Mas, Mara, como que você identificou que você tava... E como que foi esse processo de você conseguir sair dessa relação e começar a recomeçar mesmo a sua vida? Pois é. Aí, assim, quando eu saio dessa relação, eu saio com a certeza do que eu quero. Assim, eu não quero entrar num relacionamento se não for para gostar muito da pessoa. E se eu tiver um mínimo de dúvida. Porque, para mim, Mar, o que faz sentido? Eu preciso ter certeza. Eu preciso saber que aquilo fez sentido para mim. Se eu encontrei uma pessoa, aquilo me gerou uma vírgula de dúvida, eu já não levava para frente. Então, já... E nessa doideira de filho pequeno, trabalho, eu não tinha muito tempo também. Sim. E eu procurei investir na minha carreira. Eu falei assim, o foco foi em você, né? Eu preciso cuidar da minha carreira, eu preciso cuidar do meu trabalho, até porque 2 crianças para cuidar. Aí eu falei assim, poxa, mas e o pai, né? E ninguém te ajudou? Meu pai, ele tinha tem ainda hoje menos, mas ele teve um problema com bebida,
então eu já não contava com ele Sim. há muito tempo. Meu ex-marido, pelas questões que eu tinha ali que resolver ainda, que eu não consegui resolver no começo, não, tá? Logo que eu me separei. Então, essa gratidão que eu sentia, ela se arrastou por muito tempo. Tanto que eu não ia atrás de pensão. Para mim, ele já tinha feito um mundo de coisas para mim. Então, eu não precisava, né? Então, eu me matei sozinha. Eu fui... A maioria das coisas que aconteceram, eu não tenho problema nenhum em te garantir isso. Foi com o meu esforço e com a minha dedicação. Porque investimento de outra pessoa ou rede de apoio, não tive. Não teve. Então, eu sei o que é sair de um relacionamento sem nenhuma rede de apoio. Sim. E eu posso te garantir que é possível. Com filhos é possível. Então, dá pra gente se reinventar. Consegui um trabalho, me destaquei nesse trabalho, mas assim, era 24 horas trabalhando. Nossa. Então, assim, eu estudava, saía às 5 horas da manhã, pegava o primeiro ônibus, voltava no último ônibus para casa. Era trabalho, estudo e me dedicando, e levava trabalho para casa, porque eu queria me destacar no trabalho. Era assim. E me destaquei. E consegui chegar onde eu consegui. Porque, assim, quando eu assumi à frente das secretarias na prefeitura, eu tinha que ter uma postura mais dura. E muitas vezes algumas pessoas viravam para mim assim, a gente tem medo de falar com a Mara, a gente tem medo de se aproximar dela. Isso me incomodava um pouco, porque não era da minha essência. Mas eu tinha que cumprir um papel ali. Sim. Ali era o papel profissional, né? Que você e esse estava papel cumprindo. foi cumprido. Te exigia isso. Foi cumprido, tudo bem. Mas aí eu falei assim, eu preciso entrar numa área que eu amo, que eu gosto, eu quero trabalhar com mulheres. E fui me especializando, fui atendendo e fui atrás de mulheres que estavam passando ou passaram por aquilo que eu passei. Depois que eu fui fazendo, principalmente quando eu fiz a psicanálise, eu fui entendendo um pouco das minhas questões, do porquê que eu tinha aquela ligação ainda de gratidão. Fui entendendo as minhas referências de relacionamento lá do passado, dos meus pais, o que aconteceu com a minha mãe, tudo o que aconteceu. E aí eu falei assim, cara, não é isso. Eu tenho que mudar muita coisa. Sim. E aí eu comecei a cuidar de mim. Fui sair. Sempre gostei de passear. Então, Mari, comecei a entrar nas excursões. Ai, que delícia. Eu entrava no ônibus sem conhecer ninguém. Saía melhor amiga de todo mundo. Ai, que legal. E ia conhecer os lugares. E aí eu fui. Fui saindo, fui passeando, fui investindo em mim. Legal você falar isso, Mara, porque eu, por exemplo, quando eu me divorciei, eu já tinha 30 anos. E do meu grupo de amigos lá, né, de 10 anos atrás, a maioria já estavam casados, já estavam em outra vibe, né? E, tipo, eu falei, e agora, né? Tipo, sou eu por eu mesma. O que a gente faz sozinha, né? Só que eu tinha uma amiga, né? Só uma amiga que, na verdade, era uma grande amiga minha que ainda estava solteira. Então, assim, eu ainda tive essa amiga, né? Que me ajudou, assim, nesse processo. A gente saía juntas, a gente foi viajar juntas. Inclusive, teve uma viagem que a gente fez com as nossas mães, sabe? Que bacana. Foi super legal, assim. Mas às vezes a gente acaba ficando mesmo, escolhendo ficar sozinha porque você não tem companhia e você não se permite sair sozinha, viajar, fazer uma viagem sozinha. E o quanto que isso pode ser enriquecedor, né? E transformador. E numa dessas viagens você conhecer pessoas incríveis. Que vão te ajudar nesse processo. Exatamente. Ao longo desse período, assim, você conhece pessoas bacanas, mas você não tá pronta. E às vezes você tá pronta e você topa pessoas que não são tão bacanas assim. É verdade, também. Então, encontrei narcisistas. Nesse momento a gente tá fragilizada também, né? Carente. Encontrei pessoas que queriam se aproveitar, né? Então eu tinha ali uma pessoa já até os 40 anos, Mari, eu tinha certeza que eu não queria ninguém. Sabe, eu queria investir em mim. Aí tive um problema, uma questão de saúde, de fazer uma cirurgia, entrei na menopausa. Gente, mulherada, menopausa dá uma reviravolta na vida da gente. Pelo amor de Deus.
E aí, essa questão toda, fazendo um monte de situação, porque... Aí eu falei assim, não, chega. Eu quero arranjar uma pessoa legal. E aí eu vou procurar, estou disposta. Aí eu coloco a questão de estar disposta para um relacionamento. Porque isso também é outra coisa, né? A gente pensa assim, quero alguém, mas eu quero alguém, mas eu não sei se eu estou disponível de fato para essa relação, Sim. ou eu ainda estou vinculada àqueles padrões lá de trás. Então, eu vou atrás do que é familiar para mim. Tá? Aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei, isso é familiar. Sim. Então, o que acontece? Eu vou me conectar com pessoas que se relacionam com aquilo que é familiar para mim. E ali eu falei assim, não, pera lá, eu já estudei, já entendi como eu funciono, já sei o que eu quero. Eu desenhei exatamente o que eu queria. Isso é muito importante. Porque nesse momento, quando você está fragilizada e principalmente carente, né? Existem várias oportunidades, né? Várias oportunidades. E numa dessas vezes a gente acaba se envolvendo com pessoas totalmente aleatórias, que não tem nada a ver com os nossos princípios, com os nossos valores, tudo por mera carência, né? Por medo de ficar sozinha. E então, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente tem definido isso, a gente vai selecionando com muito mais cuidado e fala, opa, peraí, não, aqui já descarto. Opa, peraí, isso aqui tá interessante, legal, bacana, acho que dá para dar continuidade, né? Aí fica mais fácil, né, de não cair em cilada. E mesmo assim, a gente cai, tá? Cai ou se cai. Mesmo assim, quando você acha que você tá vacinadíssima, você fala, agora eu sou a louca do amor próprio, a autoestima tá lá em cima, cai sim, viu? E é incrível como acontece. E assim, gente, não tem classe social, não. Não tem essa de... porque é uma pessoa que tá muito carente. Não. Às vezes eu tenho mulheres que têm uma autoestima top, que são mulheres lindas, maravilhosas. Eu atendo uma médica que ela bem é resolvidas, fantástica. Independentes. E ela caiu ali no conto de um... Tem muita. Eu acho que é até mais fácil, você quer saber, viu? Porque parece que essas mulheres muito, né, fodas e independentes e tudo de bom, elas atraem, né, esse padrão. É incrível. É incrível. A pessoa chega com a intenção de ter algum benefício, claro, né? Então, claro. Principalmente o narcisista, ele vai sempre procurar se beneficiar de alguma coisa. Exatamente. Então, ele sabe o que ela quer, ele entrega se aquilo, mas naquilo. ele sabe o que ele também quer. Se transforma, existe ali o papel, né? A máscara, né? Exatamente. E aqui é importante você identificar aquilo que a gente falou, né? Que você vai se aproximar do que é familiar para você. Então, se você já sabe que você tem um padrão lá atrás, fica resquício. Fica alerta. Fica, aí você vai olhar e fala assim, caramba, esse cara parece muito tem um comportamento muito parecido com... Já liga o alerta, cara. Já fica atenta. Porque ele vai te entregar o que você quer, mas ao mesmo tempo ele vai começar a fazer você se sentir insuficiente. Por quê? Porque ele quer que você dependa dele. Exatamente. Aí começa um jogo de cuidado que na verdade é um controle. Deixa que eu faço tudo. Então a pessoa vai fazendo tudo para te agradar, mas na verdade é um controle disfarçado, porque ele quer minar você. Vai chegar um momento que você vai pensar assim, caramba, eu não consigo ir no banco sozinha, porque ele faz tudo para mim. Eu não consigo atravessar a rua, porque ele compra água para mim. E aqui, assim... Aí tem gente que fala assim... jeito. Mas, Mara, eu adoro uma pessoa que faça isso para mim. O que tem de errado nisso, né? Então, toda vez que alguém faz isso para mim, significa que ele tem algo de errado. A gente precisa entender uma diferença importante aqui, Mari, que é assim, ó... Uma coisa é você está fazendo ou você está vivendo uma situação por obrigatoriedade. Outra coisa é você está fazendo isso por escolha. Então, por exemplo, a gente está 90 dias na estrada. A gente está 24 horas juntos. Aí, poxa, mas vocês estão juntos sempre? A gente está junto sempre, mas é por escolha. Eu não sou obrigada a estar com ele 24 horas. Então, eu posso sair, eu posso fazer minha unha, eu posso passar um fim de semana com a minha filha, eu escolho fazer o que eu quero. Mas eu escolho estar com ele. Eu escolho fazer essas coisas
com ele. Sim. Outra coisa é eu não conseguir fazer, porque eu acredito que eu só dou conta de fazer isso quando ele tá junto. Exatamente. Ou, assim, que é o que acontece muito também. Se eu vou fazer alguma coisa sem a pessoa, eu me sinto com medo. Eu quero dar satisfação o tempo todo. Uhum. Porque se eu não der uma satisfação do que eu tô fazendo, eu fico com receio do comportamento dele, de como ele vai estar quando eu chegar. Uhum. Então, se eu não ligo falando aonde eu tô, com quem eu tô, como que ele vai reagir? O que será que ele vai fazer? Então, eu tô sempre aqui pensando como que o outro vai estar quando eu chegar, se eu não estiver do lado dele. Uhum. Então, tem uma obrigatoriedade de estar junto. Eu me sinto obrigada. Entende a diferença? Sim. De estar num relacionamento que não é saudável, porque eu tenho essa tensão o tempo todo. Isso diferencia totalmente de um relacionamento saudável quando você escolhe. Não é gostoso? Muito mais leve, né? Quando a gente tá com alguém que a gente ama, que é leve, que é gostoso, que é descontraído, que é bacana, que é incrível, você faz questão da pessoa. Você quer que a pessoa viva com você aqueles momentos. É claro que vai ter momento com as suas amigas, vai ter alguma coisa que você vai estar lá, vai ter o seu momento. Mas a maioria das vezes a gente quer compartilhar. Claro. A gente quer estar junto. Sempre. Igual ontem, né? Eu e o meu esposo, a gente faz tudo também junto, né? E ontem ele foi no show em São Paulo, que teve do Roger Waters, o vocalista lá do Pink Floyd, né? Pink Floyd. E ele foi com o irmão dele. Aí eu falei, poxa vida, né? Poxa vida. Vou ficar sozinha, que pena. Mas tava uma noite super gostosa e eu também sei apreciar minha companhia. Falei, bora, né, deixar tudo preparado pro podcast de amanhã. Bora assistir um filme com a minha filhinha, né? Com a Dorinha, que é a minha cachorrinha. Adoro e fiquei pet. super em paz. Depois você vai conhecer ela. Fiquei em paz, fiquei plena e daqui a pouco ele chegou, assim. Foi uma alegria, sabe? Mas é que é como você falou, né? Quando você se acostuma, né? Quando é gostoso, quando é leve, né? Você não se vê, parece que fazendo as coisas sem a pessoa. É gostoso. E por mais que eu não seja tão ligada, né, ao show, né? Não tava assim, nossa, vou. Mas eu queria estar lá, né? Queria estar com ele, porque é gostoso, assim. É bom. Mas foi bom também ficar sozinha. Aproveitei minha companhia. Esses momentos, assim, são importantes para fortalecer a relação. Por quê? Primeiro, porque ele se sente confortável em estar lá, sabendo que vai ser bem recebido em casa. Sim. E aqui, gente, tem 4 pilares que eu gosto de trabalhar nas minhas mentorias. É o momento dele, né? Que eu sempre trabalho num relacionamento saudável. Toda vez que eu vou fazer um atendimento, nas minhas mentorias, sempre trabalho nessa vertente, desses 4 pilares. Eu falo que tem uma siglazinha que parece até nome de remédio, mas não é não, que é a DIL. É assim, ó. Parece. Você tem que ter a admiração, você tem que ter o diálogo, você tem que ter a intimidade e você tem que ter lealdade. Então, esses são os 4 elementos Legal. que eu trabalho, que eu trago aqui para os meus trabalhos, Para nos meus construir um atendimentos. relacionamento saudável. Saudável. Porque assim, olha, se você não tiver admiração por aquela pessoa, nada sustenta o amor se não tiver admiração, se você não tiver diálogo, se você não tiver intimidade, se você não tiver lealdade. A admiração... Como que você ama alguém que você não admira? Verdade. Você pode ter uma situação disfuncional. Você pode ter um apego, você pode ter um controle, você pode ter outras coisas, mas amor não. Sim, verdade. Amor é algo leve, é algo que vai incentivar. Poxa, meu amor, você gosta tanto, vai. É muito massa ver seu olhinho brilhando quando você contar pra mim como foi o show. Porque ele gosta mais que você, faz sentido pra ele. E você vai ficar super feliz quando ele chegar e contar pra você. E olha como que é legal isso. Ele vai ficar lá curtindo, sabendo que ele não vai ter problema quando ele chegar em casa. Sim. E essa admiração, ela vai se construindo pela carreira profissional, vai se construindo pelo financeiro do casal, vai se construindo por tudo que tem. Tudo. Cada um faz na sua vida particular, que vai aumentando ou diminuindo
a admiração. E são detalhes, né? Às vezes é um café da manhã, uma mesa bonita que você posta, né? Uma louça diferente, um vaso de flor, né? São detalhes que vão cativando. Exatamente. Um café da manhã na cama. Não é legal? Muito. Flores. Muito. Semana passada, o Mozão foi no supermercado. Aí ele foi no supermercado, aí daqui a pouquinho volta ele. Eu vi do supermercado lá. com flores. Vi, gente, fala que que não é legal. Claro que é. A gente tá numa estrada dirigindo, de repente ele freia o carro porque ele viu flores no caminho. Ele sabe que eu amo amarelo, eu adoro flores amarelas. Aí ele olha e vê a flor e vai lá e me pega. Gente, são detalhes e não precisa de coisas grandiosas. Não. Não é sobre isso. Homem é tão... Vamos falar a verdade, né? Homem é tão bobo que eles fazem, às vezes, coisas tão... né? Querem incrementar tanto. E mulher é tão... o bicho mais fácil de lidar, né? A gente se contenta com um bilhetinho na mesa com um chocolatinho, parar na beira da estrada para pegar flores. Qualquer detalhezinho, assim, que já faz a diferença. Faz. Né? A gente se sente amada, acolhida, amparada. É muito gostoso isso. Aumentando essa admiração. Exato. E o segundo pilar, assim, Mari... Cozinhar. Ai, gente, nem fale em cozinhar. Depois eu conto pra vocês detalhes do que é essa questão de Victor, cozinhar. Meu Deus! Uma das formas que ele me ganhou foi na cozinha também. Também? Tá explicado. Tá explicado. Nossos mozões aqui, os dois cozinham, então. Nossa. Meu Deus. Você engordou muito. Depois que você... Olha, por enquanto ainda não, mas se eu não me cuidar também... Engordei, gente. Culpa do mozão, mas tudo bem. Então nem vem reclamar, viu, mozão? Ó. Mas agora a gente tá juntos, firmes, que a gente vai manter uma dieta e academia. Nós dois juntinhos. Maravilha. Compromisso. Agora assim, diálogo, comunicação. Você quer ver uma coisa que detona relacionamento? Não saber conversar. Não ter os acordos certos. É assim, Mari, tem gente que fala assim, cara, eu não vou falar isso agora, não. Fiquei chateada, mas não vou falar agora. Tô chateada com uma coisa, mas eu guardo. Aí, 3, 4 dias depois, acontece uma outra coisa. Aí, você foi assim, fiquei com raiva, mas tô ali, acumulando. Aí, você chama pra conversar. Só que a conversa, que seria para aquele dia, para aquele assunto, você se remete a coisas de uma semana, um mês atrás, que a pessoa você guardou. A pessoa nem lembra mais. Nem lembra. Mas tá ali, né? Você guardou. A discussão é de hoje, mas os assuntos são de meses atrás. São de coisas que você vem acumulando. Exatamente. E você não conseguiu colocar, não conseguiu limpar e não conseguiu sanar. Então, assim, gente, resolve. Não existe probleminha e problemão. O que acontece é que quando você não consegue conversar na hora que precisa, o que é um gatinho manhoso ali te arranhando, sabe aquele gatinho que tá ali te arranhando, te incomoda um pouquinho, mas tá gostosinho ainda? Daqui a pouquinho vira um dragão. Sim. Te querendo engolir vivo. Exatamente. E a gente precisa tomar muito cuidado com a questão do diálogo e da comunicação. É saber se impor, né, dentro do relacionamento, né? Eu acho que isso, desde o namoro, é construído, né? Porque às vezes você tá ali namorando, né? E você quer mostrar a sua melhor face, o seu melhor lado. E a gente fica, às vezes, com medo, né? Com receio. Eu não vou falar isso, né? Porque, né? O que ele vai pensar? Ou, né, como que ele pode reagir? Mas é no namoro que existe essa construção. Então, no namoro, a gente tem que destacar os pontos que nos incomodam, até mesmo falar dos nossos traumas. De repente, tem algo que tá acontecendo ali que tá te remetendo a algo que você já viveu, aquilo não é legal. E, às vezes, pro outro, não é nada. Olha, eu lembro de um fato que do meu namoro anterior. Eu sempre fui encanada com redes sociais, né? Fotos nas redes sociais, especificamente. Porque o meu ex-marido, ele tinha um Instagram, assim, de solteiro. Era solteiro, sabe? Entendo. Pagava de solteirão lá, bonitão, tudo. Acontece. Eu não tinha redes sociais, eu não tinha o Instagram. Perfeito, né? pra Tipo ele, assim, né? Não existia nenhuma foto minha, nada. Nada que, assim, falasse, né? Comunicasse, estou num relacionamento.
Então, por isso que eu falo, né? Tem muita polêmica quando eu falo desse negócio de foto nas redes sociais, mas eu acho que tem todo um contexto por trás. Porque, assim, se a pessoa, ela nem usa as redes sociais, é um caso, entendeu? Tipo, não posto nada mesmo, tenho só pra xeretar ali, pra olhar, nem posto nada. Ok. Agora, se você tem um feed recheado de fotos sua, de repente fotos até sensuais, né? O que você está comunicando pras pessoas? Que você é solteiro. Né? Ali o feed é um álbum, né? Tá mostrando a sua vida. Então, se você não tem uma foto com a sua namorada ou com a sua esposa, você tá comunicando que você é um cara solteiro, né? E se você usa o feed, né, o Instagram, as redes sociais com frequência, e se você não atualiza isso, então eu acho muito importante, sim, ter. E isso era algo que me incomodava. Nunca postava nada comigo. Aí eu trouxe isso, né, pros meus relacionamentos. E o último, meu último namorado, no dia do meu aniversário, eu fiquei esperando, assim, o dia inteiro ele postar pelo menos um story, sabe, que fosse. Eu fiquei esperando e nada, sabe, e nada. Eita. E não era, sabe, não é nada, assim, pra se amostrar. Era porque era importante pra mim, sabe? Isso ia ser muito importante pra mim. Pelo menos um stories ali que fosse. E nada, sabe? Aí quando chegou o final da noite, assim, eu me comuniquei, né? Falei pra ele o quanto que aquilo, né, me magoou. Falei, poxa, né? Falei, pode parecer uma coisa tão boba, né? Mas você não postou nada, né? Não, nem uma declaraçãozinha, nada, assim. Nossa, ele fez um escândalo. Meu Deus, ele... Você tá brincando que você ficou chateada com isso. Nossa, nada a ver. Isso daí é pessoa que gosta de se aparecer, que gosta de se mostrar nas redes sociais, tal. Sabe, assim, eu fiquei me sentindo pior ainda. Aí depois, eu faço aniversário em maio, né? Quando foi no Dia dos Namorados, ele postou uma foto nossa. Mas sabe quando parecia que foi uma coisa forçada, assim? Forçado no último, sabe? A pessoa postou porque tinha que postar. Aí já tava broxada, assim, sabe? Já nem tava. E é tão gostoso quando é natural, né? E é espontâneo. Quando eu comecei a namorar o Vitor, uma semana depois foi o meu aniversário. E lógico que eu estava na expectativa, né, da foto. Eu falei, será? Será que agora vai ser diferente? Quando eu vi, ele não postou uma foto nos stories. Ele fez um feed, uma sequência, um carrossel, cheio de fotos nossas, assim, e fez uma declaração maravilhosa. Eu comecei a chorar igual louca. Eu tava na frente da secretária dele e comecei a chorar, assim, porque aquilo foi muito importante pra mim, sabe? Aquilo ali era uma ferida minha que tava se curando. É a forma que eu me senti amada, sabe? Que lindo. E quão simples que é, né? Não é uma coisa tão boba, mas que faz a gente se sentir especial, amada. E é isso, é por isso que eu casei com ele. Entre outras muitas coisas. Que lindo. Maravilhosas. Que lindo. Assim, rede social é uma questão polêmica, né? E aqui, no diálogo, na comunicação, é importante vocês terem os acordos. Porque assim, gente, se você sabe o que te incomoda, é importante que você fale para o outro. Eu, Mara, acredito, por tudo que eu venho estudando, que eu ainda estudo, por tudo que eu venho trabalhando, tem mais de 12, vai fazer 13 anos que eu trabalho exclusivamente sobre relacionamentos. Então, assim, gente, rede social é a aliança. Exato. Hoje em dia, antigamente a gente usava aliança para dizer que tinha um compromisso. Hoje a rede social determina se você tem um compromisso ou não. É verdade, falou tudo. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas faz total sentido. Se você é o seu compromisso público. A aliança é um compromisso público. As pessoas vão olhar e vão fazer uma leitura visual que você é comprometido. Se a sua rede social é aberta e não tem uma leitura pública que você é comprometido, a leitura que você está passando é que você é um cara solteiro, que você é uma mulher solteira. Exatamente. Então, hoje, Mara, eu tenho até uma frase que é do Carpinejar, que eu adoro. Sim. Então, assim, declaração de amor não é stories, declaração de amor é feed. É feed. Perfeito. Então, gente, nada menos, não aceite nada menos que isso. É Perfeito. feed. E assim... Por favor, até porque né? o stories, né? A pessoa vai lá, passa, silencia, acabou. Silencia também. Você pode silenciar quem você... De repente, você tem algum contatinho, alguma coisa ali que você quer ocultar. Exatamente. Né? Agora, o feed, não. O feed, você está comprovando que você está num compromisso sério. É igual a Amara. Muitas mulheres trazem isso. Mas e curtidas? Gente, de novo, a conversa e o acordo. E aqui eu entro em um outro pilar, que é a lealdade. Porque olha só. Eu tô com uma pessoa. A pessoa tá andando na rua comigo de mão dada, tá ali na rua, a gente tem um compromisso e tal.
passa uma mulher. Eu sempre falo o seguinte, Mari, quando a gente tá no relacionamento, homens bonitos e mulheres bonitas não vão sumir da face da terra. Eles continuam existindo. Exatamente. As pessoas bonitas estão aí e tá tudo bem. Agora, assim, se eu tô andando na rua e tô lá de mão dada com o mozão e tal, aí passa uma mulher bonita. Mari, às vezes até falo assim, caramba, que mulherão. E a vida segue, a gente passa, tocou, ok. Agora, se eu tô com ele olha uma vez, vira a cabeça, olha de novo. Significa dizer o quê? Que ele curtiu. Sim. É exatamente isso que acontece nas redes sociais. Quando eu vou lá curtir uma pessoa... Gente, isso é polêmico? É polêmico, eu não tenho problema nenhum com isso. É o que eu penso. Sim. E eu vou garantir o seguinte. Eu, Mara, só vou curtir aquilo que eu gosto. Até porque o like é gostei. Exatamente isso. Né? Se eu estou num compromisso, qual é o sentido de eu chegar numa foto aleatoriamente, de uma mulher aleatoriamente, que tá lá fazendo o trabalho dela? Ok, a gente não está aqui falando de quem tá lá postando. A gente tá falando de quem tá do nosso lado. É o comportamento de quem tá comigo que eu tenho que avaliar. Não Exato. É o comportamento da outra pessoa. Então, mas é porque ela fez isso. Gente, quando alguém fala pra mim assim, Mara, mas é porque ela me provocou, porque ela provoca meu marido. A impressão que dá é assim, a mulher pegou o cara, jogou no ombro, ou colocou a arma na cabeça dele, e falou assim, ó, curte aí minha foto. Gente, não tem isso, a pessoa tá escolhendo. E aqui tem os acordos, aqui tem a questão da lealdade. Sim. Entrou numa relação, conversa, põe o que você topa e o que você não topa. Põe o que você acredita e o que você não acredita para um relacionamento dar certo. Então, logo no começo, a gente definiu muitos acordos. Sim. Que a gente foi, às vezes, negociando, Sim, vai alinhando, ajustando, né? alinhando. Até porque nós estamos em eterna evolução, né? Com então, certeza. coisas que serviam pra gente há 4 anos atrás, hoje não faz mais sentido. E a gente vai alinhando. Mas tem coisas que são inegociáveis. E essas questões inegociáveis, quando você passa por cima de uma situação que é inegociável pra você, ferrou, sabe? Aí já era. Por quê? Porque a pessoa sabe que você não vai sair mais. E aí ele sabe que aquilo é inegociável pra você e você perdoou. E aí ele fala, bom, agora eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. Por isso que é importante se impor, falar aquilo que você não gosta, aquilo que te machuca, que de alguma forma te fere, né? E sem medo. Sem medo. Pra construir um relacionamento saudável, sim, é importante. E muitas, né, acabam ficando com receio e tendo medo mesmo de se expor nesse sentido. É importante. Mari, quando eu encontrei o mozão, a gente se conheceu numa aula de dança. E aí, assim... Conta que a gente adora essas histórias. Agora vamos entrar na parte do relacionamento saudável. Até aqui, todo mundo que já ouviu sabe... ou já conseguiu identificar se está ou não um relacionamento não saudável, um relacionamento tóxico. Agora nós vamos para a parte do relacionamento saudável, gente. Vamos lá. Então, quando eu encontrei o mozão, foi muito engraçado, porque, assim, eu sabia exatamente o que eu queria. E eu falava assim, olha, eu quero alguém que saiba dançar, que eu adoro dançar. Mas eu gosto de dançar de um jeito específico. Então, além de saber dançar, tinha que saber dançar do jeito que eu gosto, entendeu? Aí eu queria alguém que sabia dançar, alguém que cozinhasse. Porque, como eu contei lá atrás, eu não sabia cozinhar. Então, na época que a minha mãe faleceu, eu estudava numa escola administrada por freiras. E eu tive uma semana com uma freira dentro de casa para ela me ensinar a fazer tudo. Então, eu tive que aprender na marra, na dor. Então, assim, cozinhar para mim sempre foi muito sacrificante. E aí, eu falei assim, ó, eu quero alguém que goste de dançar, que saiba cozinhar, que goste de dirigir, porque eu tenho síndrome de madame, gente, adoro alguém dirigindo pra mim, adoro. Síndrome de madame, amei. Que goste de fotografar. E assim... Você encontrou sua alma gêmea, né? Em resumo, assim. Alma gêmea. Exatamente. E aí, tá bom. Tô eu lá na aula de dança e chega ele. Na hora que ele me chamou pra dançar, cara, ele dança exatamente do jeito que eu gosto. Porque a maioria das pessoas fazem aqueles movimentos muito espalhafatos. Eu tenho labirintite, gente. Eu não consigo ficar rodando muito. Então, assim, eu precisava de alguém que dança miudinho, gostosinho, aquele pé de serra gostoso, sabe? E aí, ele dançando miudinho comigo.
Aí ele fala que eu fiz pra chavecar. Ali mas já não. colheu, né? Ó, eu falei uma frase, e ele fala até hoje que eu joguei a frase pra entrar na mente dele. Mas não foi. Que aí, depois que a gente dançou, eu falei assim, cara, eu dançaria assim a minha vida inteira. Ai, que linda. E foi. E estamos juntos, assim, a gente continua a vida toda. E aí, como você descobriu que ele cozinhava bem? Continua contando pra gente. Então, nosso primeiro encontro, eu fui meio assim, caramba, primeiro que eu sumi depois desse primeiro dia aí, porque eu... Teve a dança, daí vocês não marcaram já o encontro, não. assim? Não falou, meu Deus, é o amor da minha vida. Deu uma sumida, mas não foi proposital. Porque eu estava com uma situação, eu precisei fazer uma cirurgia, e aí tô eu lá na morfina com dor até. Aí ele me manda mensagem. Ei, que não sei o quê. Aí eu, meu Deus. E aí a gente conversou, eu falei assim, tô com muita dor, não consigo dormir. Falei, vamos ver se ele vai ficar até a madrugada comigo. Foi passando 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele ali conversando comigo. Eu falei, caramba. Meu Deus. É a pessoa, né? E assim, logo na primeira conversa, eu já fiz uma montanha de perguntas pra ele, no WhatsApp mesmo. E aí já fui perguntando aquelas coisas que eram inegociáveis pra mim, sabe, Mari? Tipo claro. assim, fuma. Se fumava... A pessoa fuma, já vai descartando. Cara, não adianta. Não vai dar certo. Não é que você tem algo contra quem fuma, mas é que pra você não funciona. Exatamente. É igual eu, não é preconceito, sabe? Mas eu já tive a experiência de me envolver com uma pessoa que tinha filho, né? E eu sou uma, né, não tenho filhos ainda. Então, como eu tive essa experiência e não foi bacana, foi até traumatizante, eu falei, não, já é um ponto que pra mim eu já descarto. A pessoa é legal, é maravilhosa, é tudo de bom. Mas eu tenho um filho. Infelizmente, eu sei que não ia rolar, sabe? Inegociável. Mas eu super respeito e até admiro, sabe, pessoas que conseguem conduzir essa situação. Porque pra mim era um ponto inegociável. É muito importante você falar sobre isso. Exatamente isso. Quais outros pontos que aí, você... assim, ó, se você não sabe o que você não topa de jeito nenhum, você vai se acomodando e se ajustando, principalmente se tiver uma carência alizinha. Nossa! Né? Tem uma carênciazinha ali. Aí as pessoas falam assim, Mara, pelo amor de Deus, já tem mais de 15 anos que você tá sozinha, você vai ficar escolhendo? Eu falei, vou! Eu brincava assim, nem que seja lá na casinha dos idosos, eu vou achar um idosinho pra dançar um forrozinho comigo, sabe, gente? Não tem problema! Não tem problema. Mas enquanto eu estiver aqui pra compartilhar a minha vida, tem que ser uma pessoa que vai topar transbordar comigo. Eu não quero alguém pra ficar do meu lado me puxando pra baixo. E coisas que pra mim não faziam sentido, eu não vou me adequar. Não vou. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Tenho isso muito claro na minha cabeça e é isso que eu tento trabalhar com as mulheres. Porque na hora que você... Cara, Mari, o que um homem incrível quer? Do lado dele. Uma mulher tão incrível quanto ele. Exatamente. Exatamente isso. Se você não se tornar aquilo que você quer naquele homem, você não vai encontrar esse cara. Exatamente. E às vezes a gente espera esse homem incrível... Mas você não é uma pessoa incrível. Tá em frangalhos, tá destruída, não consegue se cuidar, não tem... às vezes tem até o autocuidado, mas na hora que você vai conversar, você já mostra a sua carência. Não respondeu no primeiro dia. Cara, às vezes é uma bateria que acabou, às vezes a pessoa já fica desesperada, manda textão. Então, assim, gente, a gente precisa entender, primeiro, o que topa e o que não topa. Segunda coisa, assim... Já vai identificando logo de cara. Mara, eu já posso perguntar logo de cara se ele quer ou não um relacionamento? Se é isso que você quer, criatura. Por que... É assim, a mesma coisa que eu chegar num lugar e falar assim, o que você quer beber? A pessoa te traz uísque e você não toma uísque. É verdade. Porque você não falou o que você quer. Aí você vai ter que engolir aquilo. Sabe? Sendo que você nem gosta. Você nem gosta. Identifica o que você quer. Se você quer namoro sério... Você tem que falar que você quer um namoro sério. Eu quero um namoro, eu quero um relacionamento. Se a pessoa não tá na mesma intenção que você vai investir energia nisso pra quê? E aí ele falou pra mim assim, não, eu quero um relacionamento sério, eu quero... Ele brinca que ele falou assim, eu não entendo esse negócio de ficar. Pra mim não tem esse negócio de ficar. Se eu tô ficando, eu tô namorando. Aí no primeiro dia que a gente saiu, no primeiro encontro, a gente ficou conversando no WhatsApp durante acho que uma semana mais ou menos. Aí ele me chamou pra sair.
Presta atenção. Eu estava saindo de uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia de rim. Tava com catéter duplo. Quem entende disso sabe o que é. Nossa. Dor até. Aí ele me chamou pra sair. Saímos, todo cuidadoso, porque eu ainda tava uma semana depois da cirurgia. Saímos, me levou pra comer minha comida preferida. Já tinha conversado com a minha... especial, né? Já tinha conversado com a minha filha. Já tinha mandado flores pra minha casa. Meu Deus, que aí, belezinha. Me chamou pra sair. Aí me chamou pra sair, tal, chamamos, conversamos. Na hora que chega em casa, no portão de casa, ele olha pra mim, quer namorar comigo? Ai, que fofo. Como assim? Oi? Aí ele falou assim, só se for assim. A partir de agora, a gente tá namorando. Tá, a gente tá namorando. Tá bom. E aí a gente foi, ele me chamou pra jantar na casa dele. Aí eu falei assim, jantar na casa dele, né? Eu falei assim... Você percebe o quanto que é simples, né? Assim... Não é? Meu... Exatamente. Né? Anos ficando, porque eu tô ficando há 5 meses, não sei o quê. Eu não sei se é namoro, se não é... Não é, cara. Não vai ser. Não vai ser. Exatamente. Porque quando é pra ser, assim. Não tem dúvida. É simples, é leve, é gostoso, é natural, né? Sem forçação... Sem você ficar naquela ansiedade, naquela angústia, se vai virar um namoro, se não vai. A pessoa simplesmente, gente, chega no seu portão e fala, quer namorar comigo? É simples assim. E aí você percebe que tem um diferencial, que quando ele chama, ele fala assim, então vão lá em casa, eu vou fazer um jantar. Eu falei, beleza. Aí ele convidou os 2 melhores, um casal de amigos, que são os melhores amigos deles, né, e tal. Ele falou assim, se os 2 aprovarem, tá massa. E eram os piores, a gente brinca os piores, assim. Sério? Ele falou assim, se você aprovar esse casal de amigos meus, já estamos junto. Meio caminho já tá dado. Porque é aqueles amigos que fazem na zoação, que brinca, que fala palavrão, besteira. fala besteira. E foi uma noite super agradável. Sim. Ali eu descobri que ele cozinhava. Já era o segundo ponto do checklist. Menina, na hora que ele trouxe o prato principal, que eu falei, Jesus amado. Senhor, eu queria só que fritasse um ovo. Não precisava ser assim, mas obrigada, eu mereço. A pessoa queima miojo, gente. A pessoa... Quando eu vi aquele prato, eu falei assim, pelo amor de Deus. É sobre isso, mereço. Recebo. Exatamente. Aí, na conversa, adoro viajar. Trabalha. Amo dirigir. Dança daquele jeito que eu gosto. Eu falei assim, Jesus, o que eu quero mais da minha vida? Tinha mais coisas. Tinha, sempre tem. Porque assim, o que acontece? Eu fui descobrindo o quanto ele é um pai maravilhoso. Eu fui descobrindo o quanto ele se importa com as pessoas que estão ao redor dele. Eu fui descobrindo o quanto ele cuidava da minha família, que se tornou nossa família. Eu fui percebendo... Isso gera uma admiração, né, gigante. Fui percebendo nos detalhes ali o quanto ele se esforçava para fazer dar certo. Isso é outra coisa. Gente, relacionamento saudável, o seu relacionamento é incrível. Se a pessoa que tá com você, ela não se esforça para cuidar da relação, cara, tem alguma coisa muito errada nisso. Porque se estar com um amigo... E assim, gente, é claro que eu não tô falando de uma exceção. O problema é quando a exceção vira regra. Sabe? Estar com os amigos é mais importante do que estar com você. Virou a regra, aí ferrou. Verdade. Então, tem uma exceção. Tem um amigo do Emerson que ele gosta muito, de vez em quando eles saem, vão fazer um passeio de lanche, vão fazer alguma coisa, e tá tudo bem. É massa, ele volta, conversa e fala. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito, às vezes eu vou passar a tarde na casa dela, a gente fica fofocando, e aí depois, no final, vou de Uber, ele volta... Porque depois eu saio de lá, a gente já sai pra comer alguma coisa. E tá tudo bem. Mas assim, é muito mais prazeroso pra você estar com um amigo do que estar com a pessoa que você tá compartilhando a vida. Cara, tem alguma coisa muito errada nisso. Muito. Sem dúvida, né? Mara, sem dúvida. Muito errado nisso. E aí a gente foi construindo. Estreitando laços, amigos, familiares. Fomos... Na primeira viagem que a gente fez, a gente foi para um lugar que a gente ama, que a gente fala que é o nosso cantinho, que é Comuruxatiba, na Bahia. Não sei se você conhece. Não. Praias desertas.
lindas. Toda vez que a gente faz aniversário de O casamento, Vitor conhece, mas eu não conheço. a gente dá um jeito de ir lá. Que delícia. E aí eu falei assim, bom, na primeira viagem, uma semana, acho que uns 10 dias, a gente ficou na estrada. E aí eu fui percebendo o quanto ele gosta de dirigir, o quanto ele gosta de viajar. Eu falei, cara, a pessoa foi moldada pra mim. E o que é legal, Mari, assim, a gente já deveria ter se encontrado em outros momentos, porque eu morei numa cidade que quando ele morava na cidade, ele saiu da cidade, eu cheguei pra morar na cidade onde ele morava. Nossa, coisa de alma gêmea mesmo. A gente viajou pra lugares que eu estava no lugar e ele estava no lugar também, a gente não se encontrou. Então, era pra gente ter se encontrado em algum momento da vida. Sim. Só que assim, eu não estava no meu momento. Exatamente. E ele não estava no momento dele. E foi no Você momento tá contando que a sua tinha que história, ser. eu só tô assim me vendo aí. Depois eu vou compartilhar com você. Fala um pouquinho da sua. Não, mas é bem isso. Eu e o meu esposo, nós nascemos... Ele nasceu dia 21 de março de 88. Eu nasci dia 13 de maio de 88. Por aí já começa. A nossa mãe, tanto a mãe dele quanto a minha, teve filho nos mesmos anos. A minha mãe, ela tem um filho de 88, tem um que nasceu em 84, e eu tenho um irmão de 84 também. Então, já começa por aí, né? Essa semelhança, né, de irmãos na mesma época. Eu brincava numa rua em que o Vitor morava. Olha, que legal. Eu brinquei nessa rua. Tinha um casal de amigos dos meus pais que, né, tinham os amiguinhos, os filhos dele. A gente brincava na mesma rua. O Vitor morava em frente de um casal de amigos meus de anos, assim, da adolescência, da igreja, sabe? Ele conhecia essa galera. Então, Você tipo tem assim... memória disso? Não, eu não cheguei a ver ele. Eu não conhecia ele. Mas ele, depois a gente foi descobrir que a gente, tipo, eu falei, não, você morava nessa rua? Eu brinquei a vida inteira nessa rua. Você conhece fulano? Vizinho Conheço. de porta. Meus amigos de igreja. Ah, não acredito, sabe? Coisas assim, sabe? Que em algum momento, de repente, era pra gente ter se encontrado. É óbvio que nós estávamos em momentos bem diferentes, né? Eu, né, toda irmãzinha da igreja, toda ali servinha de Deus, o Vitor roqueiro, cabelão comprido, então assim, provavelmente Ele não chamaria a sua atenção. Não, e nem eu a dele momento. também. Ele tinha um pouco assim de aversão, né, a crente. Ele fala, ai, amor, vou ser sincero, né, eu não gostava de crente. E hoje, né, depois de muitos anos, né, com muitas experiências, tanto da parte dele quanto da minha, quando nós nos reencontramos, e hoje ele até vai na igreja comigo. Ele tá até aprendendo um instrumento para tocar, sabe, na igreja. Que bacana. Então a gente percebe que é algo construído e às vezes não é no momento que a gente quer, mas é no momento que tem que ser. É no momento de Deus mesmo, né? No tempo de Deus que as coisas acontecem. E às vezes a nossa ansiedade, né? A vontade de querer que as coisas deem certo logo, a gente passa por cima e fala, não, é isso aqui mesmo, é isso, eu vou aceitar isso aqui mesmo, tá tudo bem. E não é assim. A gente tem que querer o extraordinário, porque é o extraordinário que vai vir. E você descobriu logo no começo também? Como é que foi? Com ele? Com ele, sim. Sim, foi no primeiro encontro. Eu já sabia que ele era o amor da minha vida. No primeiro encontro. Foi muito especial. Foi muito maravilhoso. Ele me levou pra jantar também. E eu tinha aí essa de eu pegar... Se combinava algum encontro, alguma coisa, eu pegar e ir com o meu carro. Sabe? Eu ia com o meu carro. Às vezes eu até ajudava a pagar a conta. Sabe aquela coisa de querer mostrar que você é uma mulher independente? Uhum. Eu fiz totalmente diferente. Eu falei, vamos ver se ele é o gentleman, né? Vamos tentar fazer diferente. Ele veio até a minha casa, ele me buscou. A gente foi, ele me levou no melhor restaurante da cidade. Eu falei, diferenciado, né? O moço, diferenciado. Já vimos que é um homem diferenciado. Foi uma conversa super agradável, maravilhosa, foi leve. Eu ficava, assim, encantada, sabe? Eu já tava ali encantada, assim, olhando. Eu queria disfarçar, mas eu não conseguia. Mas eu percebi que ele também já tinha se rendido aos meus encantos. A gente percebe. Percebe? Não fica dúvida. Não fica, não fica. E foi muito gostoso, sabe? Foi tudo acontecendo de forma muito natural. Para oficializar mesmo o nosso namoro, foram 2 meses para oficializar. Mas logo depois de 2 meses, a gente já foi morar juntos. A gente já foi morar junto, tipo, logo de cara. A gente também, 3 meses, estávamos morando juntos. Sim. E um belo de um dia, do nada, assim, a gente almoçando,
amor, passei no shopping hoje, depois que eu saí da academia, eu comprei uma lembrancinha pra você. Ele colocou assim em cima da mesa, era um par de alianças. Ele quer casar comigo? Ai, 6 que meses lindo. depois. E ele fez o pedido, ele preparou o almoço, tava uma delícia. Que almoço gostoso, simples e maravilhoso foi, sabe? Aquele momento especial. Então, às vezes, não precisa vir de cavalo branco, não precisa ser aquele pedido cheio de balões, com orquestra, com música. Às vezes é algo simples, mas que fica eternizado, né? Que fica marcado. E foi ali e a gente optou por não fazer uma festa, né, de casamento. A gente optou por casar mesmo, oficializar mesmo. Porque tem essa também, né? Às vezes você tá ali noiva e fica com a aliança ali, ó. Anos, né? Anos no dedo. E cadê o casamento, né? Que você acha que você vai casar e nada, né? E eu acho importante isso, sabe? O casal, ele definir uma data, né? Agora, né, nós estamos noivos, né? O próximo passo é, de fato, casar. Mas a gente não tá preparado para né? Não tem condições financeiras de fazer uma festa agora, ou não é a nossa prioridade fazer uma festa nesse momento. Não tem problema, vamos oficializar, então. Que foi o que a gente fez. A gente foi no cartório, a gente, né... Foi com 10 meses, tá? Tudo. Fechou em 10 meses esse processo todo. A gente foi no cartório, a gente casou ali, depois a gente fez um almoço, recebeu nossos pais, o pai dele que mora em João Pessoa, o pai dele veio pra cá, a mãe, e deu tudo certo, sabe? Foi muito gostoso, muito especial, e estamos aí juntos há um pouco mais de 1 ano e meio. Que legal, cara. Construindo a nossa história. E é construção, né, mano? Construção. Diária. Amor é isso, gente. É construção diária. É a gente entender que se você colocar o foco no que vocês querem, no que vocês estão construindo... Porque, gente, todo mundo acorda de mau humor de vez em quando. Todo mundo tem aquele dia que não tá muito legal. Quando a gente aprende a respeitar o tempo do outro, quando a gente entende, quando a gente tem os nossos acordos bem definidos, as coisas ficam mais leves de você viver. Tem que ser prazeroso para os dois. Os dois têm que estar nessa relação e querendo investir nessa relação. A gente entra no relacionamento para fazer dar certo. Sim. Os dois têm que querer Com fazer certeza. dar certo. Se só um quer, se só um investe, não dá certo. Eu falo assim, olha... Para um relacionamento incrível acontecer, eu preciso de 2 pessoas. Agora, para encerrar um relacionamento, basta um parar de investir nessa relação. Se um parou de investir, o outro não consegue carregar a relação sozinha. Sim, com certeza. E aí vai desgastando, vai desandando tudo. Uhum. Bom, voltando no mozão, 3 vezes depois, estávamos morando juntos. E aí começa a questão do meu trabalho com a internet, porque, é assim, ele que me incentivou. Então, eu só vim para os atendimentos online, porque ele, no almoço, ele gosta muito de fazer almoço no domingo para filharada. Então, Que a gente legal. tem 5 filhos. Nossa, que legal. E aí tem 2 minhas, nossas, tem 3 dele que são nossos, e aí a gente reúne todo mundo, gosta, a gente adora o almoço de domingo. Que gostoso, ele adora né? cozinhar. São todos adultos, né, gente? Então, a minha mais velha é 35, é contadora psicóloga, está se formando agora. A mais nova tem 25, é médica veterinária, já moram sozinhas. A mais velha dele, agora eu já esqueço, tá? Eu acho que tem 27, não, tem 30 e alguma. Não me lembro, mas eu sei que é 30, 27, 22 e 17. Já acho estão que é isso. todas moças formadas, Todo mundo crescidas, grande. encaminhados. Todo na mundo vida. grande. Mas a gente adora reunir a filharada. E aí, quem pode, Isso é quem importante. consegue vir, tá lá o almoço de domingo. Num desses almoços de domingo, as meninas conversando, que são 4 mulheres e um menino. Aí a gente conversando, eu pensei, por que você não investe na rede social? Por que você não faz atendimento? Coloca o seu Instagram aberto. E aí eu falei, gente, não sei. Ficava meio assim, Até então você era Instagram fechado. super fechada nas redes sociais, você não Nada. divulgava o seu trabalho. Nada, Era absolutamente só pessoal mesmo. Só né? pessoal. E tanto que essa questão das fotos que você falou, eu ficava assim, ai meu Deus, porque ele já queria colocar foto no primeiro dia, assim.
nas redes sociais. Uhum. Meu Instagram fechado. Ele fala que eu fiz dele um Frankenstein, porque eu fui postando ele em pedaços. Era uma mão, um pé. Exatamente isso. Então era o pezinho junto na areia, depois as mãozinhas juntas. Duas tacinhas unidas ali. Exatamente isso. Ficava algo subentendido que havia alguém. Tinha alguém, mas a gente ainda não tava. Aí nessa viagem pra Comunixatiba foi tarde. Aí na viagem com o Comunixatiba a gente assume publicamente a nossa relação nas redes sociais. E aí, conversando com as meninas, foi. Só que assim, o que eu falei? Eu não vou abrir o meu Instagram. A gente vai construir um pra nós dois. Aí a gente montou o Segundo União. Um Instagram só pra falar de viagem e tal. Só que nesse Instagram, o que acontecia ali? Falava de viagem, mas a mulherada queria saber de relacionamento. Elas queriam falar comigo de relacionamento. Sim. E aí ele falava, a gente não vai ficar aqui falando de viagem e relacionamento. Abre o seu Instagram. Aí eu fui abrir meu Instagram. Aí, assim, ele é orgânico, vai crescendo, né? Vai lá e a mulherada conversando e mandando mensagens. E foi indo. E eu tô aí... a ideia, fazer o Instagram, né, o meu pessoal, eu continuo lá, estou atendendo, faço as minhas publicações diárias, e a gente vai ter um agora que é só de viagem, que é essa viagem que a gente está fazendo agora, que a gente fez para a Argentina. Essa viagem Chile, básica? Basiquinha, de 90 dias. Aí a gente optou de ter um perfil só de viagem mesmo, que ele vai ajudar a administrar. Uhum. Que aí vai ser os nossos dias na estrada. A gente já tá lá definindo algumas coisas pra gente começar com essa temporada da viagem na Argentina. Mas, assim, isso só foi possível, Mari, porque a gente gosta das mesmas coisas. Exatamente. Porque imagina, se eu tô com uma pessoa que gosta de pegar a estrada e o outro não gosta. Imagina o tormento que é ficar 90 dias num carro andando... 8 horas, 10 horas de estrada, você com a pessoa... Imagina! É por isso que é importante, né, a gente não ignorar, né, os sinais, né? Porque o namoro, ele serve para isso, né? Ele serve para você ajustar as arestas ali, né? Ver se existe compatibilidades. Opa, ela gosta de viajar, eu não gosto. Já é um sinalzinho de alerta ali. Ah, ele é caseiro, eu gosto de sair. Já é outro sinal de alerta. Não vem com esse negócio de, os opostos se atraem, gente. Porque, assim, de certa forma, pode até rolar, né? Se for algo básico ali, né? Se for uma coisa que não seja tão relevante. Mas não se sustenta. Se você é uma pessoa, né, que gosta de viajar, que gosta de sair, que gosta de curtir, e a pessoa é extremamente caseira, só gosta de ficar em casa, vai dar BO. Vai chegar um momento que vai dar BO. Conta chega. Então, a gente tem que ficar alerta aos sinais, né? Porque o namoro, ele molda isso, né? Ele nos diz como vai ser a relação. E aquilo também, os pontos negociáveis e os inegociáveis. Peraí, você não gosta de viajar, talvez porque, né, você só viveu relacionamento que você, nunca viajou. Mas eu vou te mostrar que só tinha briga, né? O quão isso pode ser maravilhoso. E se a pessoa estiver aberta, né, de repente, a querer experienciar, né, essas novas experiências, isso é importante. E assim, o que eu acho bacana de tudo isso, né, que a gente tem conversado aqui até agora... é que você conheceu o amor da sua vida depois dos... Quantos anos? Eu estava com 45. 45 anos. Eu conheci o amor da minha vida com 33 anos, gente. Quando eu me divorciei, que eu tinha 30 anos, eu falava, caramba, e agora, né? Que preguiça, ter que recomeçar. Essa é a palavra. Preguiça. Isso porque eu tinha 30 anos, eu falava, meu Deus, ter que recomeçar depois dos 30, ter que conhecer alguém. Será que existe alguém, né? Primeiro de tudo, você fala, meu Deus. E assim, tanto eu quanto a Mara, nós somos a prova viva disso, né? De que é possível, sim, independente da sua idade. Se você tem 20, se você tem 30, se você tem 50 anos, é possível, sim, você recomeçar a sua história amorosa e viver um relacionamento extraordinário. Eu, com 33 anos, eu conheci o amor da minha vida, eu estou vivendo um relacionamento saudável, maravilhoso. Eu falo isso sem medo, porque o nosso relacionamento é blindado. Então, assim, não tem essa de, vai ficar expondo, vai ficar falando. Nós somos blindados, né? A gente sabe exatamente o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer pra gente, então...
E ela é a prova mais viva ainda disso, né, gente? Após os 45 anos, conhecer aí o amor da sua vida. Não, quem diria? A gente nem estava esperando mais por isso, né? Nem eu, nem ele. A gente estava vivendo as nossas vidas. E foi mágico, foi incrível. Mas o legal é que a gente estava disposto a fazer um relacionamento incrível acontecer. E a gente não estava aceitando. Ele sempre fala, eu sempre que ele tinha certeza, eu quero alguma coisa leve, eu quero alguma coisa tranquila para mim, não quero desgaste. Uhum. E eu já sabia exatamente como eu falei, né? Já tinha desenhadinho tudo Sim. que eu queria. Massa. Só veio assim Só preencheu, é isso. Agora, você falou uma coisa que eu acho muito bacana, Mari, essa questão da exposição do casal na rede social. A gente põe muita foto. E é legal isso porque tem algumas mulheres, olha como que acontece as coisas. Tem algumas mulheres que viram para mim e falam assim, ai, Mara, você não tem medo de falar dele? O quanto é isso? Vai que passa uma e canta ele. Cara, o meu compromisso é com ele. Quando eu confio em alguém, eu confio em alguém. Eu confio nele do meu lado, na rede social, eu confio nele saindo dentro de casa, fora de casa. Não tem essa. E a outra coisa, a gente tem um acordo entre a gente. Uhum. Qualquer mensagem, qualquer situação que a gente acredita que está com uma intenção diferente, a gente mostra um para o outro. Então, meu bem, olha essa mensagem aqui. E às vezes a gente até tira uma certa onda, porque às vezes ele responde, assim, é muito legal. A gente leva na brincadeira. Legal. Então, assim, a gente tira de letra algumas coisas. Agora, show. Tem pessoas que vai rolar um ciúme, vai rolar alguma coisa. Vai dar uma surtada. Vai dar uma surtada. Então, assim, gente, não deixa o ciúme, não deixa que terceiros interfiram no relacionamento de vocês. Porque a rede social, algumas pessoas vão ali, elas vão ficar espreitando, elas vão ficar ali querendo futucar, querendo achar alguma coisa, querendo provocar alguma coisa. Que eu falo o seguinte, ó. Veja o que você está vivendo com a pessoa que você está. Pegue a informação que chegou para você. Veja onde você está construindo uma fantasia ou uma narrativa em cima da sua carência, do seu apego, da sua insegurança. Às vezes, a sua insegurança dá eco àquela situação que chegou para você. Converse com seu parceiro. Fale, veja. Sim. Agora, perceba também se o seu parceiro não está ali se aproveitando de uma insegurança sua e trazendo um comportamento que te mantém ainda mais insegura. Porque, assim, uma coisa é assim, gente, olha, eu vi um comportamento dele e eu não gostei. Aí eu chego para ele e falo assim, meu amor, esse comportamento que você está tendo não tá legal, tá me deixando insegura. Então, você ir lá curtir aquela foto, poxa, é uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa história. Aí ele fala, mas isso não é importante para mim. Tá, se não é importante para você, você pode deixar de fazer? Porque para mim, me deixa chateada, me deixa insegura. Exatamente. Se essa pessoa que está com você tá mantendo um comportamento que ele sabe que te deixa insegura, mesmo ele verbalizando que aquilo não é importante para ele tá escolhendo nesse momento, não é curtir a foto. Ele tá escolhendo nesse momento te manter insegura. Entende a diferença disso, gente? Isso é uma jogada muito prejudicial para a mulher. Porque quando ela fala assim, mas eu não quero ser a chata. Cara, seja a chata. Se coloque, se mantenha firme naquilo que você sabe que aquilo ali está te causando um desassossego. Se eu estou num relacionamento e eu sei que a pessoa fala para mim assim, esse seu comportamento me gera um certo desconforto, eu vou fazer de tudo para tentar ou modificar o meu comportamento, ou me policiar, ou verificar alguma coisa, para eu entender como que a gente faz para crescer juntos. Claro. E até para chamar aquela pessoa, meu bem, vem cá, vamos conversar sobre essa insegurança. Às vezes tem alguma situação na sua cabeça que não está bem resolvida, vão deixar as coisas claras, vão colocar na mesa que dúvida que você tem, vão esclarecer e resolver o assunto. Agora, se você já falou, a pessoa continua insistindo naquela situação, sabendo que aquilo te incomoda, a situação não é mais o relevante daquela coisa. Ele curtir ou ele não curtir não é mais o relevante nisso.
O relevante é por que ele continua mantendo um comportamento, sabendo que aquele comportamento te causa um desgaste. Exatamente, te machuca. Exatamente, Mara, você falou tudo. Porque quando você externaliza, né, algo que, né, que seja lá um trauma, ou aciona algum gatilho, alguma coisa, e a pessoa, tipo, continua fazendo, isso questiona o amor e o respeito. Mas será que ele realmente me ama e me respeita? Porque eu já externalizei, eu já falei o quanto que aquilo é importante, e a pessoa continua fazendo. E eu já me vi nessa situação. Já aconteceu, tá? Isso comigo, provavelmente já deve ter acontecido com você também. E às vezes a gente ainda fala, continua, né, com a pessoa, você ainda insiste. Então, esse talvez seja o momento de você tomar uma atitude. Fala, opa, peraí, não é isso que eu quero pra mim. Porque às vezes a gente traz pra gente, né, Mari? Exato. A gente Se acha é que a gente assim é chata. que você vai continuar, né, agindo, tchau. Né? Tchau. Exatamente, a gente fica assim, ai gente, mas será que isso não é uma insegurança minha? Será que eu não tô criando uma situação? Será que eu não tô errando aqui? Cara, gerou um desconforto, gerou um desassossego, você percebe que você tá se encolhendo nessa relação. Cara, eu atendi mulheres que elas não aceitaram promoção no trabalho. Elas não aceitam porque elas iam ganhar mais do que o cara que estava com ela. Nossa. Você tem noção do quanto isso ainda acontece, Mari? O quanto isso acontece ainda hoje. Mulheres que se encolhem para caber numa relação, porque para ela é muito mais importante a manutenção daquela relação fracassada do que ela entender o quanto ela se basta, o quanto ela dá conta da vida dela. Sabe? O quanto ainda é triste uma realidade que a gente ainda tá vivendo, muitas mulheres ainda estão vivendo. Cara, se ela sai desse relacionamento, ela encontra pessoas que, para além de compartilhar uma vida incrível com ela, extraordinária, vai incentivar ela a crescer. Exatamente. O relacionamento saudável, né, o leve, o gostoso, o seu parceiro, ele te incentiva a você ser a sua melhor versão. Quando você vê que a pessoa, ela tá te incentivando a você dar o seu melhor, a você crescer na vida, até seja lá para ganhar mais, ele vai sentir orgulho de você, ele vai falar, que mulher incrível que eu tenho. Exatamente. Né? Não vai te causar essa dor, essa angústia, essa ansiedade e às vezes até fazer você retroceder, né? Mas pra gente finalizar aqui, Mara, nosso bate-papo que tá incrível, tá maravilhoso, mas já estamos, né, quase no time aí. Deixe um recado final aí pro pessoal que tá assistindo, pra pessoa que deseja construir um relacionamento saudável, um relacionamento extraordinário. Qual que é a mensagem, assim, final pra gente fechar aqui com chave de ouro? O que você diria? Assim, Mari, eu quero conversar com essas mulheres que hoje estão se sentindo cansadas. Seja por estar num relacionamento e ela não sabe mais se ela termina ou se ela continua investindo. Ou mulheres que estão sozinhas e já estão cansadas de conhecer várias pessoas e não dá certo. Investe em você, sabe? Para de ficar procurando no outro. Para de querer investir ou achar que você precisa de outra pessoa para ter uma vida incrível. Investe em você, vai viajar, vai estudar, vai cuidar da sua profissão, vai se tornar uma mulher incrível que quando alguém chegar na sua vida, essa pessoa, ela vai fazer de tudo para estar ao seu lado. Porque ele não vai querer deixar escapar essa mulher incrível que você é. Então, cuida de você. Vai fazer uma terapia, vai fazer uma mentoria, vai fazer um processo de autoconhecimento. Invista em você. E se você está numa relação que está te causando um desconforto, converse. Já conversou, a pessoa não quer ajuda, não quer procurar ajuda, vai você fazer terapia para você tomar a melhor decisão. Sair ou continuar. Mas uma decisão, uma escolha você tem que fazer. Porque não dá pra gente viver uma vida de mais ou menos. Não dá pra gente viver uma vida ali, ó, mediana. A gente precisa ter uma vida incrível. A vida passa muito rápido pra gente ficar num relacionamento vivendo mais ou menos. Perfeito.
perfeita, que maravilhosa. Nossa, foi um grande prazer ter você aqui no nosso podcast. Adorei! Gente, meu primeiro podcast, tô estreando com chave de ouro. Chave de ouro. Nossa, e pra mim foi maravilhoso. Eu confesso que foi, assim, um dos podcasts mais leves, assim, sabe? Foi tão gostoso, tão fluido, tão natural. Que bacana. Sabe? Eu não fiquei receosa, ansiosa, né? Porque geralmente, né, a gente às vezes dá aquela ansiedadezinha, aquela coisa. Em casa. Foi muito gostoso, nossa, e eu me senti também privilegiada, porque vocês estão viajando, você sair, né, chegou pro Brasil, saíram de Curitiba, vieram pra cá, sabe, sem medir esforços. Eu fico imensamente feliz por isso e me sinto grata e honrada. Obrigada mais uma vez. Agradeço o convite. A sua presença. Agradeço a mozão que tá aqui do lado com a gente. Ai, Tá aqui. Verdade. Depois vocês entrem no Instagram da Mara, que a gente vai deixar aqui pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem finalmente o mozão. O homem que conquistou e não foi tão difícil assim o coração dessa mulher, né? Porque ela já sabia o que ela queria. Então, é isso. Quando a gente sabe o que a gente quer, é fácil, é gostoso, é leve, flui, gente. É simples assim. O mozão chega no seu portão e fala, quer namorar comigo? Obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada, E pra você que ficou até o final desse vídeo, né? Deixa aqui nos comentários pra gente qual foi o maior insight que você teve, o que mais você gostou. E compartilha com os amigos, já manda aí para as amigas, para as primas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreva, tá? Porque em breve a gente vem com mais vídeos, assim como esses, para você, tá bom? Muito obrigada pela presença e até a próxima.